Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Arena of Fight. Meu irmão, hoje a gente tá com um dos caras mais bolados do que é quando a gente fala strike. Sabe o que é strike, meu irmão? Luta em pé, é trocação, é porrada, é chute, é joelhada. Meu irmão, o cara é sinistro. Tô falando de quem? De Gilmar de Andrade, ele que vem da Sancho Freestyle Team. Isso. Bem-vindo, Gilmar. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Pô, vamos aqui bater esse papo, né? Contar um pouco da sua história. Gilmar, bom, dá um oi aí pra galera de casa, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos falar o contrário assim, porque quem depois vê o programa à noite, né? Já tá sabendo que a gente tá tudo junto. De bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos aqui devagarzinho aqui para poder falar um pouquinho da nossa história, da nossa margem marcial, da nossa linhagem e tudo que for viável e possível para poder agraciar e abrilhantar aqui essa entrevista com a rapaziada aqui. É isso. Gilmar, vamos falar um pouco do seu início, né? Cara, como é que foi o seu... Qual foi a primeira arte marcial que você entrou? Com que idade? De onde que você vem, né? Ótimo. Rapaz, eu nasci no interior do Espírito Santo, Baixo Guandu, minha cidade natal. Cidade legal. Ela é divisa com Aimorés, né? Tem uma ponte que atravessa lá, 10 minutinhos de Baixo Guandu para atravessando a ponte é Aimorés, Minas Gerais. Entendi. Papai era morador de Minas Gerais e mamãe Baixo Guandu. Foi um encarte prefeito e de lá eu comecei a praticar arte marcial basicamente com 6 anos de idade. Artes marciais quase do berço, né? Exatamente. A gente estudava numa escolinha, não sei se era Moronô, Azevedo, uma coisa assim, não lembro direitinho, mas era mais ou menos por esse nome aí, onde um rapaz chamado Marcos foi lá dar aula de educação física e matemática. Ele era negro, ele tinha vindo aqui de Vitória, morava em São Paulo, de São Paulo veio para Vitória, de Vitória foi para Baixo Guandu lecionar nessa escolinha. E eu fazia lá o pré-primário, né, negro, pequenininho, chorão, dengoso, e às vezes as crianças brincavam, mexiam com a gente lá, né, chamavam de Neguinho do Pastoreiro, Saci Pererê, filho do Pelé. A gente nem sabia que o Pelé era tão importante assim. A gente ficava chateado. E ele, por ver a gente meio dengoso, chorando, resolveu ensinar pra gente uma ciência marcial. Enganou mamãe, falou com as minhas irmãs e com a mamãe que queria conversar com o papai para ensinar uma ciência marcial que ia ajudar eu a crescer forte e saudável como uma árvore e evitar essa questão de ficar muito sensível às críticas que as pessoas faziam. Porque a gente era negro, né? Tinha aquela coisa. Hoje a gente chama de bullying, né? Exato. A gente vê isso desde sempre, né? Isso. Eu acho que esse início ele se repete muito para os lutadores, às vezes, né? Por conta de bullying, por conta de muita coisa, né? Então, nessa época aí, ele começou a ensinar. Foi para casa, conversou com o papai era leiteiro. O nome dele era Luiz Leiteiro, era o apelido dele, Luiz de Andrade, que ele vendia leite na comunidade lá, de Aimorés e de Baixo Guandu, para todos, ficou conhecido como Luiz Leiteiro. Ele foi na casa do papai, conversou com o papai, que queria ensinar pra gente uma ciência, o papai não entendia muito, deixou, a mamãe liberou, e comecei a treinar o Kung Fu, com 6 anos de idade. Quando eu fiz 6 anos, tinha 2 meses que eu já praticava o Kung Fu. Aí, com 9 anos de idade, eu já estava totalmente sabendo o que era arte marcial. Sim. Eu era mais forte que um garoto de 15, eu corria mais rápido que o garoto de 12, e eu estava bem encaminhado. E de lá para frente eu nunca mais parei. Das artes marciais em si, né? Eu acho que o Kung Fu é o Kung Fu, né? Kung Fu. Eu acho que é a arte que está mais distante em relação à cultura brasileira, né? A gente não vê muito o movimento, isso, né? Na verdade, o Kung Fu é uma arte marcial chinesa. Na China, ele faz parte da faculdade, claro, dos colégios e das escolas. Dia a dia. Né? Então, é uma cultura chinesa o Kung Fu. Quando eu era garoto que eu comecei a treinar, pra gente era só uma brincadeira. Imitar o macaco, andar igual a cobrinha, rosnar como o tigre. E como nós percebemos que realmente aquilo desenvolvia fisicamente, também intelectualmente, a capacidade de coordenação motora, inteligência, pensamento rápido e tudo, nós fomos se tornando atletas a cada dia que passa. Eu digo nós porque a gente era um monte de rapazinho, garotinho que frequentavam a mesma área. Claro. E o Kung Fu, por ser o pai das artes marciais, é denominado pai e avô das artes marciais, existe há mais de 5.000 anos atrás, né? Nossa, antes de Cristo, claro. Antes de Cristo, na verdade. Até nas pirâmides do Egito tem desenhos e fotos dos
egípcios na época treinando artes marciais imitando os animais. Então o Kung Fu é muito antigo. Ele é conhecido como o pai das artes marciais. No Brasil, o Kung Fu foi conhecido através de Bruce Lee. Eu ia falar isso, né? Tanto Hollywood quanto o cinema chinês, né? Na época com o Jet Li, o Jack Chan, né? Bruce Lee foi o primeiro a dar... Não o primeiro, né? Tinha o David Carradine, que estreava uma série chamada Kung Fu na época. Série essa que o Bruce Lee não podia aparecer como chinês, porque tinha um problema americano lá. Nós podíamos botar um chinês e um amarelo, já discriminação, num filme americano. Então, os chineses elaboravam tudinho, Bruce Lee fazia algumas das cenas, alguns outros caras antes deles, e o David Carradine estreava como mestre, ele era o lutador, entende? Então, ali começou a divulgar mais o Kung Fu, e nós brasileiros começamos também a pegar essa coisa de Kung Fu através da televisão, das revistas. Eu mesmo sou fã de Bruce Lee. Rapaz, é difícil apontar um atleta marcial hoje que não seja fã de Bruce Lee. Ele é que referência, não tem uma história. Né? Pois referência. E daí, assim, né, eles começaram a ter uma divulgação maior nas televisões, né, onde a gente tinha TV preto e branco. O papai comprou, lembro da história boa, o papai comprou uma tela colorida que encaixava na nossa televisão para ficar colorida. Aí quando eu vi Bruce Lee colorido pela primeira vez, eu falei, caramba, o cara tem um monte de música, eu vou querer ser igual a ele quando eu crescer. Não tinha muito contraste, né, na TV. Não tinha. Quando foi pra colorida começou a aparecer mais. Eu falei, vamos ficar forte desse jeito aí. Não, e o bicho era magro, né, velho? Muita definição. Magro, claro. Magra definição. E dali, né, você ficou embaixo do até que idade, mais ou menos? Então, aí basicamente caminhou daí. Eu comecei a fazer o Kung Fu, minha arte de origem, é minha raiz, por isso que a nossa bandeira Sanshou Freestyle é vermelha e amarela, ela simboliza também um quadro da China, do Kung Fu antigo. Legal. E o nome Sanshou, ele é a luta livre do Kung Fu. O Kung Fu, ele divide mais de 180 estilos reais e um monte de estilos que foram crescendo de acordo com os tempos, né? Sim. Baseado desses 180, tem 8 estilos tradicionais que são os estilos animais, que veio do Shaolin. O Kung Fu mais divulgado até então seria o Sanda, que é o boxe chinês, né? Aí tem o Xiaoxiang, que é o judô chinês e tal, tudo incumbido. Nessa parte aí, tinha que ter uma regra de competição onde envolvia os estilos de luta. Criaram o Sanshou, a regra Sanshou, num ringue chamado Letai, que é um ringue quadrado, igual no filme de Jean-Claude Van Damme, que é um trabalho de madeira, onde pode arremessar o adversário lá fora, não tem cordas, não tem grades, né? É o Letai, aquele ringue ali. Assim, eu não sei se tem a ver, tá? Mas eu sou da geração de Dragon Ball Z. Sei. Eu lembro que a arena deles, né, era realmente quadradona. Sem ringue, sem nada. Era a arena de Exato. Ou você finalizava, nocauteava. Ou joga fora. Exatamente. Veio isso aí totalmente do quadro marcial mesmo das lutas antigas, das artes marciais, né, tradicionais. Caiu fora do ringue. Isso aí estava eliminado. Mas como tudo começa a existir uma regra, a regra vem simplificando, né? Ela vem colocando para melhorar, outras vezes até para atrapalhar o desenvolvimento do atleta, mas a regra é para conter o ímpeto dos atletas e facilitar também a disputa de igualdade, gerar a igualdade. Eu já joguei o cara fora do letar e eu ganhei. Mas aí fica meio estranho. Então, começaram a colocar pontos. Caiu fora, tantos pontos. Caiu dentro, tantos pontos. Entendeu? Começaram a gerar isso aí. Isso é outra história para contar. Então, partindo dessa modalidade do Kung Fu, que era o Letai, onde vem minha bandeira, de onde é a minha origem, eu comecei a conhecer outras artes marciais. Eu migrei para o Taekwondo. Nossa cidade, lá embaixo de Guandu, tinha uma academia de Taekwondo, com um rapaz que era aluno do mestre Hong Funjong Kim, aqui do Espírito Santo. Ele foi para lá e começou a dar Taekwondo, montou um estúdiozinho. Taekwondo, na nossa época, era só para os ricos. A gente fazia o Kung Fu gratuito no colégio e treinava capoeira com o saudoso mestre Bilhoso na beira do rio, lá do Rio Guandu, quando era garotinho. Então a gente fazia capoeira e Kung Fu. A vibe também de treino era diferente, né? Maravilhoso. Claro. E aí, partindo daí, fomos assistir umas aulas de Taekwondo pelo vidro. Eu gostei, conversei com a minha irmã foi lá, conversou com o professor, conseguiu um dinheiro como mãe e eu comecei a treinar também o Taekwondo. Quando eu vim de lá de Vitória, digamos assim, do interior do Espírito Santo, aqui para a capital, que é Vitória, aqui para Vitória em si, eu já estava com uma base totalmente marcial. Já tinha todo um estilo, um quadro, capoeira e Taekwondo, entendeu? Aí cheguei aqui,
fui apresentado pelo meu mestre, o Marcos me apresentou para o mestre dele dava aula aqui em Jardim da Penha, era a Estio Arqueman, que vinha lá da linhagem do Li Ronquei, que era um mestre que dava Kung Fu em São Paulo. Entendi. Ele me apresentou ele e falou, ó, esse é meu aluno de baixo Guandu, esforçado, eu queria que você deixasse treinar na sua escola, é um aluno pobre, não tem condições financeiras de pagar esse valor alto que vocês cobram aqui em Jardim da Penha e tal, Claro. mas queria que você abraçasse que era um excelente atleta. Eu entrei, comecei a trabalhar, vendia picolé, vendia doce na rua, entendeu? E comecei a pagar a academia. Lutador não só no tatame, né? Exatamente, a vida inteira. Claro. Na verdade, a arte marcial, ela não é uma luta, ela é uma doutrina e uma filosofia de vida. A luta você já faz desde quando você nasce, né? Vamos voltar nos primórdios lá, você está na barriga da sua mãe, você sai para fora, vem um cara que você não conhece, dá um tapa na sua bunda e você chorar. Você já começou a lutar para sobreviver ali, cara. Você apanha ali, tem que soltar o primeiro ar, já é uma luta para você respirar, para você enxergar. Você não sabe andar, você não sabe falar, e tá aqui nós conversando hoje, né, saudavelmente. Você vai aprendendo. Aquilo ali é uma luta. Aí, a partir do momento que você começa a trabalhar, para ganhar a sua vida, uma luta constante de trabalho. A arte marcial, basicamente o nome luta, veio da doutrina que a gente tem de estar sempre perseguindo algo melhor. Claro. Mas ela é uma filosofia de vida, entendeu? É uma Entendi. tradição. Então, com essa filosofia de vida de ser um esportista ou um competidor, você se torna um grande lutador, que é a palavra que a gente sempre diz. Vindo aqui para Vitória, eu vim morar com a irmã. A irmã teve um filho recentemente e não tinha como ficar tomando conta dele trabalhando. E aí, mamãe falou, ó, a gente já vai muito para Vitória, porque nós temos parentes lá, vamos levar você para lá, para você ficar com a sua irmã mais velha, você ajuda a tomar conta dela e dá continuidade aí. Aí eu vim para os estudos e para tomar conta dela. E fiquei. Eu tinha 10 anos. Nossa, bem 10 anos. Aí com 11 anos de idade, eu já estava aqui já morando com ela. Mamãe e papai, depois eu estava com 14, eles mudaram para cá também, acertaram as coisas deles lá embaixo do Guandu, vieram para cá com a família toda e nós se juntamos todo mundo novamente. E aí, daí eu conheci vários estilos de artes marciais diferentes, fui nas academias, não podia passar perto de um lugar que estava escrito academia, eu queria saber o que era, e eu fui aprendendo outros estilos e crescendo até onde eu cheguei hoje. É realmente curioso, né, pelo mundo da luta, pelo mundo da arte marcial, né? Exatamente. Eu assisti os filmes, eu via Bruce Lee e 007. Aí eu queria ser campeão e lutador igual Bruce Lee e ser segurança especializado igual o 007. Acabei virando as duas coisas. Virei segurança particular, segurança pessoal e lutador de vários estilos de luta. Que irado. Além da luta em pé, né? A gente sabe que você também é faixa preta, né? De jiu-jitsu. Show. Como que foi essa relação quando você entrou pro lado do chão, né? Como é que funcionou isso? Depois do Taekwondo, eu fui fazer Karatê. Eu conheci aqui em Vitória um professor, Nelson Tadeu, ele era até policial, ele era cabo da PM na época, e dava aula numa academia onde eu já estava dando aula. Eu dou aula desde os 14 anos de idade. O meu mestre ele costumava viajar muito, deixava a turma sob minha responsabilidade e deixava um adulto responsável pela parte financeira. Entendi. Então, desde os 14 anos, eu já administrava minhas aulas, né? Hoje eu estou com 54 anos de idade, dia 2 de julho, agora eu faço 55 anos em pleno vigor físico, saudável. Me sinto um garoto de 18, entendeu? Então, eu com 14 anos de idade, há 40 anos atrás, eu comecei a dar aula, das minhas primeiras aulas, entendeu? E aí, nessa época, eu já dava aula numa academia aqui em Santa Mônica, né? Forma Plena era o nome da academia. E o professor que dava aula de Karatê, o Nelson Tadeu, que era um cara que dava aula de Karatê, viu o meu potencial, queria um atleta para botar em competição de Karatê, com a rivalidade que eles tinham de equipes. Qual era o estilo do Era Karatê Shotokan. Legal. Ele me convidou para treinar Karatê, Shotokan, eu falei, vou treinar. Na primeira semana já me jogou no campeonato. Não, você já estava preparado, Isso, né? Era só corrigir a técnica. Me deu uma faixa vermelha e aí eu fui pro campeonato, ganhei todo mundo. O prefeito da cidade me deu até R$100 na época como melhor atleta do evento, entendeu? Legal. Foi muito bom. E do Karatê, eu migrei para o Muay Thai. Eu vi atletas com uma cobra naja na camisa, aí eu queria saber o que era aquilo, em São Paulo, os caras, isso aqui é Muay Thai, tem um rapaz aqui, Nélio Naja, Flávio Molina, os caras treinam Muay Thai aqui, eu falei, eu quero treinar isso aí também. Aí como é que eu faço? Tem uma academia de bairro aqui,
que dá para você treinar. Isso lá em São né? Paulo, Em já. São Paulo, né? Pode crer. E de lá para cá, você voltando para o Espírito Santo, a gente vai te indicar alguém que possa te ensinar lá. Aqui no estado não tinha Muay Thai, não tinha, entendeu? Entendi. Tinha São Paulo que estava começando, o Nélio Nage estava pegando, junto com o Flávio Molina, os lutadores de Taekwondo e ensinando Muay Thai para eles, entendeu? Ensinando os caras as regras do Muay Thai, e os caras estavam ficando bom. Aí, dali, estava migrando o Muay Thai. Depois o Luiz Alves, que faleceu, Rudimar Fedrigo, que é da Shootbox, tá? Esses meninos tudo vieram dessa linhagem aí, que era do antigo Muay Thai, que era da equipe Naja, entendeu? E eu comecei a treinar com o Marcelo, que era um rapaz que treinava com ele, e fui desenvolvendo. Participei também de 70 campeonatos, ganhei todos, nunca perdi no Muay Thai tradicional, nunca perdi, eu nunca perdi. Hoje nós temos um quadro... Qual é a sua categoria no Eu Muay Thai? lutava até 71 quilos. Entendi. Eu costumava ter 76 quilos e no meu dia a dia, nos eventos, eu batia 71, eu estava 71. Na época, você não perdia muito, né? Não era 5 quilos mesmo porque tinha pouco que perder, né? Porque na verdade a gente queimava até seco, músculo, né? era seco e tal e tudo. De lá para cá eu fui desenvolvendo. Quando deu em 1991, cara, eu já com 21 anos, já tinha competido mais de 400 lutas já. Caraca. Eu tinha lutado vários eventos, eu lutava em várias modalidades e o ano todo, porque todo mês, pra você ter ideia, num mês, nós tínhamos 20 a 30 campeonatos em um mês. De vários estilos diferentes, federações diferentes, regras diferentes, sem contar os campeonatos amadores e os clandestinos, né? Então, eu tentava me encaixar em pelo menos 8 a 10 campeonatos. E aí eu lutava um na sexta-feira, no sábado eu tenho uma história para te contar sobre o Jungle Fight, que você vai rir depois. E aí a gente lutava um na sexta, outro no sábado, outro no domingo, entendeu? Então eu já tinha um arsenal já de lutas. A competição já fazia parte do teu muita competição, né? E eu estava em evidência nessa época, né? Eu estava lutando muito e ganhando muito. De cada 10 eu ganhava 9, então estava bem. Entendi. E aí surgiu uma oportunidade para lutar o Vale Tudo, que era um evento que envolvia várias artes marciais para ver quem era o melhor. Era a época que o Vale Tudo disputava o melhor estilo, não era o melhor atleta, né? Era o melhor estilo. Então valia tudo era mesmo. Estilo contra estilo, Estilo né? contra estilo. Exatamente então, como era na época do Royce Gracie. Do Royce, né? Isso. Então não tinha muito essa questão de você chegar lá e... eu estou bem preparado fisicamente, vou ganhar a luta. Eu treinei 3, 4 estilos diferentes. Não era assim, era estilo contra estilo. Então, e a regra, ela não favorecia muito todos os estilos. Sim. Favorecia uns e outros não, né? Não tinha aquela coisa. E eu pensei, cara, eu vou para esse negócio e ver se meu Kung Fu é bom, né? Aí conversei com alguns professores de outras artes marciais e coloquei o Kung Fu como margem básica do meu estilo, como carro-chefe. Fui trajado de Kung Fu, um short escrito Kung Fu, pintei os 2 olhos da Bad Boy na bunda do short, comprei uma touca, uma história boa, comprei uma touca da Bad Boy falsificada ali na Glória, botei na cabeça e fui pro evento, só eu e Deus, botei minha bolsinha nas costas, comprei a passagem de ônibus, 14 horas, fui para São Paulo, 1991. Lutei meu primeiro evento, ganhei por nocaute. O evento é Circuito Freestyle de Vale Tudo. Entendi. Sangue, suor e porrada, era o nome do evento, entendeu? Aí depois um rapaz aqui também de Vitória, o finado Emerson, que era lutador de full contact, aluno do Mestre Nilson, criou também, fez um evento aqui no Colégio Marista e colocou o mesmo título, Sangue, Suor e Porrada. Isso já em 1996. Deu, mas tudo se resolve nos bastidores. Então, lutei lá nesse evento, ganhei minha primeira bolsa em dinheiro, que era R$1.000, o campeão da categoria, que era de 70 a 80 quilos. Eu estava com 76, peguei um cara de 80, ganhei fácil. Tinha mais outro, eram 2 lutas. Lá costumava ter, às vezes, 8 lutadores para ganhar uma luta, tipo um Super 8. Entendi. 8 lutadores, um GP de 8 lutadores, você fazia 3 lutas para ser o campeão. Só o campeão que ganhava bolsa de dinheiro, o resto ninguém ganhava nada. Nossa. Eu não pagava inscrição, mas também não ganhava nada, que era um evento de luta profissional. Ganhei minha primeira luta, meus primeiros R$1.000, voltei para casa feliz, consegui pagar minha passagem de volta, com medo de não ter dinheiro para voltar. Tá doido. Voltei, paguei minha passagem, paguei a conta da minha mãe de água, de luz, entendeu? Com a cara toda inchada. Falei, cara, eu vou ficar nisso aí, né? Me convidaram para a 2ª edição, eu vi um rapaz agarrando o outro lá, botando no chão toda hora, eu acho que era Gilcinho Lopes o nome dele, que ele até participou do Big Brother Brasil, ou a Casa dos Artistas, não sei, ele era do jiu-jitsu. Eu vi que o técnico dele batia o tempo todo no alambrado do ringue e falava, isso é jiu-jitsu, cara. Eu falei, caramba, eu vou aprender esse negócio de chão. Não sabia o que era aquilo, tava começando poucos caras. Os caras de São Paulo e do Rio já sabiam muito, agora aqui no Espírito Santo era fraco ainda, tinha algumas academizinhas começando. Entendi. Eu peguei e falei, vou treinar jiu-jitsu.
Fui pro jiu-jitsu em 1996. Já tinha feito 16 lutas já de MMA, entendeu? Você já tinha uma carreira consolidada, né? Exatamente. Só que eu não sabia lutar o chão. Entendi. Fui numa academia de um professor chamado Sabará, que dava um estilo chamado Jiu-Jitsu Carajucá, que era um karatê com jiu-jitsu. Fui lá, entrei na academia para treinar, vi que os caras não estavam filiados às federações, não eram os caras que estavam legalizados na postura correta. Procurei informação por alguém que fosse mais gabaritado ao jiu-jitsu, né? Aí comecei a praticar com um rapaz chamado João Marcos, mas também o carro-chefe dele era judô. O apelido da academia dele era Judô-Jitsu, aí eu vi que também era um cara que baseava mais no judô do que o jiu-jitsu. Pediu indicação, aí ele me indicou o Monteirinho, que era da Gracie Barra, lá em Jardim da Penha, Jardim da Penha, isso. Hoje ele fica em Jardim Camburi, né? Isso, é Jardim Camburi. Isso, é Jardim Camburi, é a Penha não. Jardim Camburi. Fui lá treinar com o Monteirinho, fiquei basicamente 17 anos treinando jiu-jitsu, entendeu? Direto. Aí ganhei vários campeonatos, lutei vários eventos, aprendi a lutar o jiu-jitsu, agreguei o jiu-jitsu ao Vale Tudo, que era na época, e hoje se tornou MMA. Eu aprendi o solo, e hoje eu sou faixa preta do 4º dan de jiu-jitsu. Antigamente pela Gracie Barra, agora é a equipe Checkmate, que é a equipe que o Monteirinho rege, por ter sido ele, ter me graduado como faixa preta de jiu-jitsu. Ele é teu norte ele é o norte do jiu-jitsu. Legal. Isso. Foi mais um dos estilos que eu consagrei a faixa preta. Que isso, velho. Hoje você domina quantos estilos? É assim, dominar estilos de luta, às vezes eu nem falo muito, porque as pessoas falam que eu tô tirando onda de mitidão, mas eu não sou mitidão, eu falo a consciência em cima do que eu tenho. Você tem faixa preta na... Só que a rapaziada fica viajando, né? Claro. É só comprar uma faixa preta. Não é comprar uma faixa preta. Eu sou faixa preta em 6 lutas, em 6 artes marciais. E todas elas eu me dediquei, em cada uma delas, mais de 10 anos treinando, você entende? Sim. Então, para mim, o mérito da faixa preta é o conhecimento. Não é nem você achar que você é o bonzão, você sabe, faz e acontece. É o conhecimento marcial em volta de cada estilo, entende? Para ser faixa preta hoje de verdade, você tem que ter um conhecimento básico, não só de lutar, como também de lidar com as pessoas, de ter uma vida boa, um comportamento bom, de ser uma pessoa bem-quista, entendeu? Você tem que ter um discernimento disso aí. Como você dá uma aula, como você pega um atleta do zero e forma ele um campeão. Entendeu? Esse é um faixa preta, entendeu? Não é só você comprar uma faixa e botar na cintura. Eu digo isso porque quando você fala, pô, eu sou faixa preta de 6 lutas, cara, é muito fácil. Você vai lá, paga uma academia, coisa e tal, mas não é. Eu tive toda a vivência, toda a história, e cada graduação que eu peguei demonstrando a minha qualidade e capacidade e competindo. Eu sou um cara fanático em competição, entendeu? E eu não gosto de perder. Então eu sempre dei o meu melhor. Eu, como faixa preta primeiro de Kung Fu, foi o primeiro estilo que eu peguei. Depois eu virei faixa preta de Full Contact, que na época era preta. O Full Contact, ele não seria uma... Ao meu entendimento, tá? O que eu vi. Né? Na época que eu fazia karatê, eu escutava o K1, o Full Contact, eu achava que era, sei lá, tipo uma junção de um evento ou algo assim, mas é realmente um estilo. Veja bem, olha só. Hoje, as coisas mudaram muito. Né? Na sua época atual, nessa época sua agora, existem várias coisas que às vezes vocês, jovens, não entendem relacionadas a isso, porque houve uma mudança muito em cima de federações, nomes e linhagens, regras de competições, e todo dia está atualizando. Esse ano mesmo mudou. Entendi. Não vamos sair do foco, mas vamos colocar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu hoje em dia tem várias regras, você não pode isso, não pode aquilo, o faixa branca não pode dar uma chave de um leg lock, a botinha tem que ser aqui, não pode cruzar a perna X, você não pode pegar no Y, você entende? Então, esse quadro de regras atuais que tem vindo, que tem acontecido várias e várias vezes, eles vêm mudando muito o que era estilo, o que é regra de competição, o que pode e o que não pode. O Vale Tudo, quando eu estreiei em 1991, quando eu tinha 21 anos de idade, né? 33 anos atrás, quando eu entrei para o Vale Tudo, a regra era básica. Não podia furar os olhos nem morder. O resto valia tudo. Cabeçada, joelhada, soco, chute, tudo. Tempo também, né? O tempo às vezes era uma luta sem tempo. Era quem desistisse, quem ganhasse. Na época de Royce Gracie e tal. Sim. Na minha época já eram 2 tempos. Era um round de 10 minutos e depois 2 rounds de 5 minutos. Um de 5 minutos, se não houvesse empate, dava um extra. Só se os lutadores tivessem condições de lutar. Se não tivesse, era só 10 e um de 5. Entendi. Hoje é dividido em 3 rounds de 5, cinturão 5 de 5, tem todo um quadro. O amador é 3 de 3, tem toda uma regra aí. Então, veja bem,
Quando o Full Contact estava em evidência aqui no Brasil, em si, era do Sérgio Battarelli. O Sérgio Battarelli, que era também vindo do Kung Fu e do boxe, Entendi. ele colocou Full Contact como um estilo de competição, entendeu? Porém, logo em seguida, ele apareceu com um quadro dizendo low kick, que era onde você podia chutar as pernas do oponente. Então, o que é Full Contact e o que é low kick? Isso é kickbox. Entendi. Entendeu? Existia uma federação, era a Brafucon, Confederação Brasileira de Full Contact, onde os lutadores lutavam na regra do Full Contact, que era igual o savate, que é um boxe francês, onde usa calça, uma roupa de lycra e tal, uma calça de boca de sino. Então, utilizando uma calça, uma faixa, mas só podia chutar da cintura para cima. Cintura para baixo era somente uma chibaraia, uma rasteira. Isso tudo veio basicamente do karatê. O Bill Wallace, Ben Urquidez e tal, os caras já tinham uma base karateca e desenvolveram o estilo Full Contact de competição. Eles criaram o Full Contact, basicamente. Entendi. A gente assistia na televisão isso aí. Quando eu vinha conhecer o Full Contact como prática, tanto em São Paulo como aqui em Vitória era o mestre Nilson, que é o mestre do Laércio Nunes. Ele que era o progenitor do Full Contact aqui em Vitória. Ele também veio do Kung Fu. Repara que tudo vai no Kung Fu, cara. Sim. Você entende? Claro. E ele também era do Kung Fu, era o Leão do Norte, era o Kung Fu Taisan. Entendeu? Ele veio pra cá e ele começou também com o Full Contact aqui. Ele até me reconheceu na época como faixa marrom de Full Contact, que eu tive uma visita na academia dele. Acabei que eu não fiquei com ele para treinar até a faixa preta, mas passei lá para visitar, tinha um exame de faixa, entramos. Ele precisava de alguém para dar aula na academia, de uma aula para mim lá, que eu te reconheço como marrom e tal, mas é muita história para contar. Então, nessa época, eu era faixa preta de Full Contact. Entendi. Tá? Agora para mim isso. Aí, logo em seguida, o Full Contact se tornou uma regra do kickbox. Hoje nós temos o kickbox da CBKB, que é do Paulo Zorello, que ficou rival do Sérgio Battarelli, e os caras até lutaram uma vez, teve até desavença entre eles quanto a isso, Full Contact, kickbox, low kick, vale chutar a perna, não vale, federações e etc e tal. O quadro do Sérgio Battarelli e do Paulo Zorello eram basicamente o mesmo, eles queriam divulgar o kickbox, só que a linhagem de cada um era diferente relacionada a estilos, de regras de competição, entendeu? O Paulo Zorello, em questão, também veio do Kung Fu. Quando eu conheci ele, ele falou comigo, eu também vim do Kung Fu e tal, eu migrei pro kickbox, eu Full Contact, e hoje eu sou o presidente da federação. A federação hoje de kickbox, a CBKB, ela usa o Full Contact como uma regra de competição. Aí nós temos lá, low kick, pode chutar as pernas. K1, que pode chutar, socar e ainda dar joelhadas e socos giratórios, rodados. Sim. O Full Contact, que só pode chutar da cintura para cima e as rasteiras. O Semi-Contact, que é de ponto. Light Contact, que é controle de técnica, entendeu? Musical Four, que é movimentos marciais com um fundo musical. E por aí vai. Então, hoje, o Full Contact é regra de competição. Entendi. Antigamente era faixa. Então, eu, como faixa preta de Kung Fu, passei a ser faixa preta de Full Contact. Peguei a faixa preta de Karatê, conheci o Kyokushinkai, fui pro Kyokushinkai também, peguei a faixa preta de Taekwondo na época, pelo mestre Kim. Aqui o mestre Hong não me aceitava como faixa preta, eu comecei a treinar com a Manuela Félix na época também, voltei lá para faixa amarela, só para poder competir, porque aqui não tinha como ele aceitar a graduação, entendeu? Entendi. E mais à frente fui para vermelha ponta preta. Peguei a faixa preta de Muay Thai, que não é faixa preta, é Croan, e Prajed. Né, fica... Alguns estilos chamam, algumas equipes chamam de Prajed, outros chamam de Croan. Umas chamam de Tarja. Tarja preta, igual a chute boxe, eu usava às vezes o nome Tarja. Depois foram oficializando. Cada equipe, digamos assim, tribo de Muay Thai começou a colocar uma forma de graduar os seus atletas. Entendi. Entendeu? Então, para mim, eu sou faixa preta de kickbox, ou Tarja preta, faixa preta de kickbox, e Croan preta de Muay Thai, que seria Prajed preta de Muay Thai. E no Jiu-Jitsu, eu sou faixa preta de quarto ano de Jiu-Jitsu, que eu venho praticando. Os 3 primeiros são a cada 3 anos, né? A cada 3 anos você pega o Dan. O que é 5? Aí são 10. 10 anos a quarta. Se fosse do Jiu-Jitsu. Do Jiu-Jitsu, tipo, a cada 3 anos você pega um Dan, um grau, no caso, né? Aí eu acho que 10 anos você vai pegar o quarto grau, mais ou menos. Por aí. Ou seja, é muito tempo. Outra coisa que eu fico meio confuso, porque foi criado dessa forma, não era assim, entendeu? Entendi. Eu faço jiu-jitsu, nossa, eu treinei 17 anos direto de jiu-jitsu, de 1996 para hoje,
São quase 20 anos, né? Basicamente. 96, 96, 30 anos. 30 anos aí. 30 anos de jiu-jitsu. Para poder pegar o quarto grau. Por quê? Então, se eu tivesse que realmente ver os graus direitinho, eu já era 8º Dan. Você entende? Então, é muito mais tempo. Muito mais tempo. Então, depende de como você procura a questão da federação, filiações, tudo depende de como é que você forma isso aí, entendeu? E fiz por último, né, não dizendo, digamos que eu ainda não pratico, o Hapkido. Legal. O Hapkido é a mistura do Taekwondo com o Karatê, ele tem posturas de salto, tem postura do Aikido junto, são torções, coisa e tal. O Hapkido é uma arte marcial. É a arte que o Steve Seagal. Isso. Eu sei que ele é um ator, um baita de um ator, mas ele realmente ele pratica, né? Ele é... A história do Steve Seagal é que ele morou no Japão, né, cara? Vários anos, mais de 4 anos. E já treinava o Aikido, na época ele treinava o Aikido Jitsu, que era também um estilo básico, e lá ele só melhorou, né? E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele voltou com um carro-chefe de Aikido 100% melhor do que vários atletas que tinha. Eu lembro dos filmes dele que tipo, davam uma pegada completamente diferente, né? Muito bom. Bem cinegraficamente falando, claro. Era bem plácido, bem legal. Treinei muito boxe, 22 lutas de boxe, 20 vitórias, 2 derrotas. Lutei o boxe amador, lutei o boxe profissional. Fiz o Ninjitsu, foi até a faixa vermelha de Ninjitsu. Treinei o Krav Maga, que na época chamava Krav Defense. Né? Dei aula de defesa pessoal na Polícia Militar, no CTPS, formação de vigilante. Então, a base desses estilos de artes marciais são vastos. Ao todo, mais de 23 estilos de luta. Nossa. Mais faixa preta em 6. Até hoje, se Deus quiser. Que irado. Ó, galera, é o seguinte... a gente já mostrou esse material aqui quando veio o Raider, né? A gente mostrou aqui, mas, eu vou botar para rodar aí de novo aquela matériazinha que a gente gravou lá com você na sua academia. Perfeito, coloca assim. Tem mensagem aí dele no final, fica atento aí. Nossa. O que eu faço? Isso para mim é uma terapia. É o que me faz ficar tranquilo. Eu fazer todo esse trabalho, essa programação de limpeza, higienização do espaço, me deixa tranquilo. Dentro de mim tem um dragão de 70 metros de comprimento, cara. Ele tem que estar o tempo todo sendo alimentado com paciência e calma. Senão ele quer engolir o mundo, entendeu? Então isso para mim é uma terapia. Levar isso para jiu-jitsu. Não funciona não. Galera, é o seguinte, hoje a gente tem uma matéria muito boa aqui com a equipe Sunshou Freestyle de MMA. Meu irmão, quem comanda essa equipe é o mestre Gilmar de Andrade. E hoje a gente está aqui na academia UDC, né, que é onde fica esse centro de lutas. E daqui a pouco a gente vai bater papo com ele ali, ó. O mestrão tá ali, ó, fazendo a concentração dele aí, ó, varrendo o tatame, que é algo que, meu irmão, é diferenciado. Por quê? O mestre, ele chega para se concentrar, ele tá ali no cantinho dele, daqui a pouco ele vai falar com a gente. Bom, galera, estamos aqui com o mestrão Gilmar de Andrade. Mestrão,
hoje você está aqui com os meninos, né, fazendo uma preparação para o evento do HCC. É dia 17 de maio, né? Lá no Tancredão. Exatamente. Como é que tá a expectativa para isso? Como é que você está preparando os meninos para esse evento? A expectativa está 100%, 100% porque o HCC ele ficou parado 4 anos, né, devido à pandemia e alguns outros problemas também burocráticos, e ele está voltando agora com força total. Nós estamos na 22ª edição já do HCC e vindo aí para poder mostrar nossa força, né? O Raidar, o rei de meu amigo pessoal também, está muito animado com isso, ele me colocou aí como coordenador geral do evento. E eu estou felizaço. Meus meninos estão treinando, se preparando. Hoje nós estamos aí no carnaval, teria um descanso para o pessoal curtir. Nosso descanso é porrada, né? Nós estamos aí treinando aí, preparando 100% para o evento, para fazer uma apresentação boa, agradar o público, agradar a equipe, agradar o estado, agradar o Brasil. Tem algumas lutas que são internacionais, entendeu? E acima de tudo, prevalecer o sistema marcial. O MMA, que é o Mixed Martial Arts, está sendo bem representado pela Sancho Freestyle Team. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. A gente está sabendo que nesse evento a gente vai ter alguns atletas internacionais, né? Como do Irã, da Argentina. Me conta um pouco mais como é que tá essa preparação aí. Então, rapaz, na verdade eu sempre fui um atleta agraciado por Deus. Eu me sinto uma pessoa honrada, Deus está sempre me ajudando até aqui. Até aqui ele tem me dado suporte e me dado as coisas melhores da vida. E eu espero que quando eu morrer ele me dê também em dobro no céu. Mas não agora a vida é forte. Deixa pra lá na frente. Então eu creio que com essa sorte que eu tenho, fui agraciado com 2 lutas internacionais. O Raidar, ele cedeu essas lutas internacionais para os atletas aqui do estado, 2 delas caiu para a minha equipe, né? Vou ser bem representado, uma pelo Igor Zanussi, que vai lutar contra o argentino, e a outra pelo Matias Guedes, que vai lutar contra o iraniano. Então eu estou muito feliz, os meninos estão bem preparados para representar o Espírito Santo, o Brasil, e ao mesmo tempo dar o máximo deles aqui representando a nossa equipe. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Gilmar, então me falando sobre o HCC, né? Como é que tá a preparação exatamente para esse evento dos meninos? Tem alguma estratégia? Lógico que você não vai soltar todo o ouro, né? Mas explica aí como é que está sendo essa preparação. Então, na realidade, a preparação para os atletas de MMA do time, da nossa equipe, do Sancho Freestyle Team, ela é 100% focada em treinar um pouquinho de cada modalidade marcial. Por ser o Mixed Martial Arts, uma competição que envolve vários estilos de luta, não é uma digamos assim, um estilo, é uma regra de competição. Nós treinamos um pouquinho de cada coisa. Então, por ter um carro forte da minha equipe ser Strike, nós avaliamos muito a trocação e treinamos também a parte de grappling, de solo e tudo. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu também, então nós avaliamos muito essa postura do alto e baixo, tal, tudo. Eu lembro de um ditado que o Marcos Russo usava muito. Se você é bom de soco, eu te chuto. Se você é bom de chute, eu te soco. Se você é bom de soco, de chute, eu te levo pro chão, quero ver quem é o melhor. Então esse ditado ele é 100%. Nós treinamos a parte em pé, a parte de solo, a parte de boxe, de muay thai, de kickbox, a parte de jiu-jitsu, submission, wrestling, e do sandá, que é o boxe chinês, de onde eu vim, que é o kung fu. E os meus atletas em questão, o Igor, o Denis, o Matias, eles estão treinando exatamente para isso. Para fazer uma apresentação em cima do evento do HCC, mas com foco no MMA, não estilos separados, sim, estilos mistos, entendeu? O Matias mesmo tem um apelido de camaleão, porque ele é um cara que se muda, ele se transforma, ele é bom em cima, ele vai... Exatamente. Então, eu estou pegando em cima do foco de cada um deles e trabalhando no específico para esse evento. O forte que eles têm e agregando com a mais. Galera, é o seguinte, a gente sabe que nesse evento a gente tem um embaixador que, meu irmão, é nada mais, nada menos que o cachorro louco Vanderlei Silva. Meu irmão, o
cara tá chegando com tudo. Gilmar, me fala aí, como é que tá essa expectativa para essa lenda, né? Tá aí com a gente, apresentar, né? E representar esse evento? Cara, tá 100%. O Vanderlei Silva é um cara que eu sou fã dele, é striker, é trocador, cara lá de Curitiba. Já estive em Curitiba algumas vezes treinando lá também com os meninos da equipe Shootbox, lá do Rudimar Fediga, do Rafael Cordeiro. Então, o Vanderlei Silva, pra mim, o cara é top dos top. Cara, sou fãzaço dele, acompanhei todas as lutas. Então, aqui pro Espírito Santo, ele vindo aqui prestigiar o evento, trabalhar como embaixador, então, divulgando, pra gente vai ser a melhor coisa do mundo. É uma divulgação 100%. Bem válida, entendeu? E eu tenho certeza que, assim como eu, tem várias pessoas que são fã dele, vão querer estar lá no ginásio para ver o Vanderlei, tirar uma foto com ele, e vai ser muito bom para o HCC. Cara, assim, eu sou um cara novo, mas pô, eu cheguei a ver o finalzinho do Pride, né? Que eu acho que é a época de ouro do Vanderlei, né? Cara, dá vontade de ver ele entrando na porrada ali de perto, meu irmão. Se ele quisesse fazer uma luta demonstração, algo do tipo, quem que você indicaria para fazer esse confronto com ele? Rapaz, sem pestanejar, Gilmar de Andrade, o Samurai. Eu seria o cara ideal para fazer uma demonstração com o Vanderlei Silva. Seria uma honra para mim lutar com ele, entendeu? Se caso ele viesse a fazer, né? Vamos ver lá. O cara é o embaixador, eu já estou feliz. Se o cara falasse, eu quero fazer uma luvinha de demonstração, valendo. Ô, Gilmar de Andrade, eu sou o primeiro da fila, cara. Eu tô amarradaço nessa hipótese aí, seria muito bom. Eu teria o maior prazer imenso de enfrentar o Vanderlei e lutaria com ele para ganhar, beleza? Claro. Numa demonstração ou não, eu tenho certeza que ele, depois que toca... Nós somos strike, é assim, eu vou te explicar. O strike, ele é uma bomba relógio, velho. Você não pode tocar. Quando você pode combinar tudinho. Quando toma a primeira pedrada, bicho, explode uma energia dentro de você que não tem como explicar, cara. Uma adrenalina, você vê que eu tô até rindo. Entendeu? Que dá vontade de sair na porrada o ano todo, você entende? Então seria uma ótima apresentação. Aqui, peraí. Seria uma ótima apresentação, uma ótima exibição. E eu tenho certeza que a gente tocando no outro, o negócio ia pegar, ia ser um show à parte. Para mim seria uma honra. Vanderlei Silva, se fosse para lutar com alguém do Espírito Santo, Gilmar de Andrade Samurai tá aqui. Aí, ó, o monstro falou, de verdade, falando a nível estadual, né, o HCC ele é um grande representante, é o maior evento, né, do estado. Tendo esse cara aqui por perto, pô, com certeza, tendo uma luta, demonstração e tal, seria maravilhoso. Eu acho que o público iria à loucura, principalmente com o grande representante também do strike aqui do estado. Gilmar, muito obrigado pelo seu espaço, por falar com a gente. Cara, logo mais a gente quer você lá no podcast também. Não, perfeito. Para mim, a honra é toda minha estar com vocês aqui presente, né? Além de ter uma qualidade excepcional de divulgação, são amigos pessoais, né? Que estão aqui prestigiando. Então, para mim, só o fato de vocês virem à minha academia, a UDC, onde eu localizo a Sancho Freestyle Team aqui na minha equipe, só o fato de vocês terem vindo aqui pra gente é uma honra, uma satisfação enorme, entendeu? Eu gostaria muito que vocês estivessem acompanhando mesmo todo esse desenrolar do HCC, esse retorno brilhante do HCC, que vai nos deixar todos felizes, vai ser bom para os atletas, vai ser bom para os técnicos, para os organizadores, vai ser bom para o Estado, vai ser bom para o Brasil, porque o HCC é um evento que veio para ficar. Paramos, como tudo aquilo que cresce muito tem que dar uma parada para regularizar e se adequar ao ritmo que está atual, entendeu? Devido à pandemia, Covid, e tal, política, etc. E estamos voltando agora com 100% de credibilidade que vai dar certo. Já deu. Só o fato de a gente estar aqui dando essa entrevista já deu certo. Vai ser tudo de bom. Eu que fico feliz, a honra é toda minha. Prazer enorme. É isso aí, galera. Voltamos pro estúdio. Bom, voltamos aqui, né, com esse bate-papo. Show. O que vocês acharam aí dessa matéria, velho? Foi bem maneiro. Aquele dia, pô, os meninos, bicho, deram sangue, né, naquele treino. Treinar direitinho. Bom, vamos lá. Voltando aqui ao assunto. Você tinha falado que você tinha pintado, né, o Bad Boy no calção. Isso, rapaz, isso. Como eu tava ganhando muitos eventos, os caras já estavam me chamando de Bad Boy. Pô, o Bad Boy do Kung Fu, o Bad Boy das artes marciais, o Bad Boy do bairro aqui, Cobilândia. Eu morava aqui em Cobilândia, em Rio Marinho, o bairro Rio Marinho, Cobilândia, aqui em Vila Velha. Os caras me chamavam, passavam na rua, os caras, Bad Boy e tal, porque a marca Bad Boy em si estava muito forte na época, estava vendendo muito, mas era uma marca cara. Né? As bermudas, as roupas da Bad Boy, as toucas da Bad Boy era cara, né? E eu investi meu dinheiro para ajudar a mamãe em casa, comer, treinar, entendeu? Era assim. Então não dava para poder
pegar o dinheiro e sair comprando roupas caríssimas, como os Claro. caras usavam, né? Mas eu queria me transvestir de lutador, eu queria ficar bonito como o lutador usava, que é as cores de marca, né? Até então eu era campeão de várias modalidades, já estava começando a cair na graça dos patrocínios, o povo estava me patrocinando, eu falei, pô, que legal, vou usar o Bad Boy. Comprei uma bermuda vermelha de Lycra, pintei lá o olho da Bad Boy da poupança, comprei lá uma touca ali na Glória, numa loja, acho que era R$5 na época, Entendi. e fui pro evento de São Paulo. Cara, chegando no evento lá, tinha um rapaz lá que era da loja Bad Boy aqui de Vitória, acho que era Janinho o nome dele, que tinha aberto aqui no Shopping Vitória, uma loja da Bad Boy. O cara me viu com aquele Bad Boy falsificado na cabeça. Aí ele veio pra mim e falou, você é essa touca? Eu falei, cara, eu comprei ele. Isso é falsificado, rapaz. Tirou da minha cabeça, Mentira, velho. viu? E me deu um chapéu. Pô, Tirou não, o chapéu da cabeça dele e deu. O chapéu tinha um olhão bordado, bonito. Botou o chapéu na minha cabeça, você vai usar isso aqui. Depois você procura na loja lá no shopping que eu vou te dar uma touca da Bad Boy original. Eu falei, pô, da legal, hora. tal. Rapaz, lutei, ganhei o evento, procurei o cara, ganhei um patrocínio. Que Fiquei irado, anos com patrocínio da Bad Boy, assim, em termos, né, na época era do estado, né, Sim. numa lojinha local. Comecei a usar tudo da Bad Boy, jaqueta, meia, sunga, tênis, tudo que tinha na Bad Boy eu comecei a usar aqui em Vitória. Eu fazia segurança num baile funk chamado Santão, ali em Boa Vista. O meu apelido lá era Bad Boy, o chefe da segurança, Entendi. o Bad Boy, entendeu? Pode Foi uma crer. época boa. Pô, assim, na época de, sei lá, 2000, por aí, né, era muito forte, velho. Muito, muito. Todo mundo, o Belfort, né? Vitor Belfort, o outro Bad Belfort Boy também. era o que mais usava, eu acho, né? Exatamente. Na verdade, todo mundo. Todo né? mundo que Não falava luta queria ser o Bad Boy. Mas eu acho que aqui no Espírito Santo eu fui o primeiro Bad Boy existente, Aham. vivo aqui no Não, que estado, irado, entendeu? velho, que irado. Bom. Vamos lá. Já que estamos falando de Vale Tudo, né? Hoje é conhecido como MMA, né? Isso. Hoje você está muito presente, né? Junto com o Raidan, né? No HCC. Né? Me fala aí um pouco como é que tá essa expectativa. A gente viu ali na matéria, né? Que você falou, pô, o grande Wanderlei Silva vai estar aqui com a gente. Me conta aí como é que foi esse contato, velho, com a lenda do MMA. Então, o Raidar é um amigo pessoal, né? Há muito tempo, desde quando ele fazia musculação, fisiculturismo, né? Depois ele abriu até uma academia de musculação na época. Desde quando ele veio aqui para o Espírito Santo, a primeira chegada dele aqui, eu fiz amizade com ele e a gente achou trabalhar junto na área de segurança, né? Uhum. Eu falo pro pessoal que eu ajudei muito o Rei como amigo pessoal e, na verdade, ele também me ajudou muito, né? Com a loja de suplementação também, me patrocinou uma época e tal, porque ele é um amigo que você não pode dizer que é um amigo só para esse momento, ele é um amigo para toda hora. Tanto Legal. dentro dos esportes como fora do esporte, nós sempre se respeitamos, sempre fizemos um trabalho bom e sério. Então o Heider é um amigo pessoal em questão que eu sempre vou ajudar, eu sempre vou estar próximo dele. E quando ele me fez esse convite, cara, para poder ser um dos organizadores do HCC, que na verdade eu já trabalho nas outras edições, né, como um dos organizadores geral em si, quando ele me deu essa responsabilidade, eu fiquei muito feliz com isso, porque se eu consigo colocar um quadro marcial envolvido no evento, que não é só um evento com mídia relacionada à parte financeira e divulgação, um evento que valoriza também os atletas marciais. Claro. E conseguir, como diretor-geral, casar melhor as lutas, colocar umas lutas mais equiparadas, onde o desenrolar da competição vai ser beneficiado para todos, tanto para os atletas como para o público, vai haver um show, um espetáculo à parte. Sim. Na época que ele veio aqui, né, ele falou muito sobre ficar de olho, né? Às vezes conseguiram juntar umas lutas onde que já tinha rivalidade, né? Isso. E Isso aí conta daí muito, né? pro show. chama a atenção do público e também dá para o lutador uma vontade maior de lutar, de vencer o adversário até então dele, né? O Claro. rival dele em si. Então, quando eu conheci o Heider mesmo na área de musculação de academias, nessa época a gente trabalhava também com segurança, a antiga Blow Up aqui em Vila Velha, fazia segurança lá, tudinho. A gente falava muito sobre fisiculturismo, eu já falava sobre luta. E ele começou a frequentar os eventos de luta que eu lutava, né? Se tornou um dos meus fãs também, além de amigo pessoal.
Tem um lance bom para contar, eu contei rápido aqui, Mandei. que eu lutei num evento lá, que eu nocauteei o adversário, no contrato não podia ninguém entrar dentro do octógono para poder fazer festa, o rei entrou, me botou nas costas, correu o octógono inteiro comigo nas costas, e eu pedindo ele, pelo amor de Deus, rei, me bota no chão que eu vou perder a bolsa do evento, e ele, não, você é campeão, rapaz, foi ótimo, e daí por diante, não só ele trabalhando com os eventos de MMA, como eu lutando como atleta de MMA, a gente ficou mais próximo ainda, né? Frequentei a loja dele, virei atleta do HCC, trouxe até um cinturão do HCC aqui, lutei um dos eventos do HCC, Aí, ó. virei atleta lá, ganhei um dos cinturões lá, fiz umas 3, 4 lutas lá no evento também, e hoje como coordenador geral, eu quero aproximar também essa realidade de lutas marciais ao público e fazer com que o HCC seja melhor do que ele sempre já foi. Ele chegou para ficar e essa edição agora vai ser um espetáculo. As lutas estão bem casadas. Legal. O Vanderlei Silva, apesar de eu não ter tido falado com ele recentemente, o Rei apresentou com essa proposta através dos investidores do evento, como embaixador do evento. Fiquei mais feliz ainda. É um cara que, né, eu sou fã do cara, admiro pra caramba. O cara é strike, assim como eu. E nós estamos aí. Vamos fazer um bom trabalho. Irado. Tô torcendo demais por esse evento. Né, foram 5 anos, né, sem a participação dele no calendário capixaba, né? Uhum. Eu acho que vai vir com tudo, tem tudo para o público capixaba, né, se apaixonar novamente, né, pelo HCC. Quantas etapas a gente tem pensado? Vocês têm pensado aí para esse ano? Eu lembro que o Raider tinha falado que pode ser que role mais durante esse ano, né? Então, na verdade, essa parte aí cabe mais a ele definir. Entendi. Mas, né, como eu estou sempre presente e a gente sempre está conversando, a gente é parceiro mesmo, então eu vejo que a ideia do HCC era fazer pelo menos 3 edições esse ano. Né? Mas isso pega muito, porque a primeira edição nossa já atrasou, porque a gente queria fazer antes do carnaval. Aí não seria bom porque o estado, na verdade o mundo já estava parando para o carnaval. Aí vamos fazer logo no mês depois do carnaval em seguida. Não, porque tem recursos que o estado gasta relacionado à parte do carnaval, tem uma divulgação, as pessoas gastam para poder curtir o carnaval, né? Claro. Tem pessoas que até se endividam para poder ter aquela fantasia, aquele primeiro momento de carnaval, é o que a pessoa gosta, entendeu? Claro. Então não seria uma boa estratégia fazer o evento agora. Sem contar as questões de ginásio, patrocínios, né? Até mesmo a política envolvida, sempre atrapalha um pouquinho acontecer o evento na hora que a gente queria. Então foi empurrado agora para dia 17 de maio. Na verdade, a palavra empurrado é uma palavra agressiva, mas foi transferido para 17 de maio, né? O retorno do HCC. Não, sem problema. É bom colocar as coisas da forma real, que nós vivemos num mundo hoje que tudo que você fala é interpretado de 500 mil formas diferentes. Claro. No nosso passado, a gente podia falar o que quisesse, que estava tudo de boa, era maravilhoso. Você podia até chamar uma pessoa de certo ponto da forma que ela era e ela ficava feliz. Hoje, se você chamar, a própria pessoa se sente ofendida porque o mundo ficou gerando ofensa em cima de não tinha. Então, quando você usa uma palavra que não parece muito similar para aquilo, a gente tenta corrigir. Entendi. Mas o retorno do HCC agora, ele vai voltar com um quadro bem melhor, bem mais atrativo para o público, e devido a esse quadro ter impedido de acontecer, nós vamos recomeçar a construtura, né? A estrutura básica do HCC, tanto na mídia como nas redes sociais e no quadro também pessoal de cada lutador e de cada pessoa que vai assistir, de uma forma mais agradável. Por isso, requer tempo, precisava de tempo. Claro, organizar e deixar tudo exatamente. Então, em maio agora, dia 17 de maio, a gente pretende, com tudo certinho, novamente o HCC de volta aqui nos ginásios do Espírito Santo. O Rei dele tem uma previsão para levar o HCC também para fora do país. Isso vai ser incrível. Isso, fora do estado, fora do país. Ele mudou até a sigla do HCC. Aqui tá, né, Raider Capixaba, né? Isso. O Combat agora Aí ele mudou novamente, é um outro nome, outra sigla aqui, que até então eu não gravei provavelmente na cabeça. Mas é Champion, alguma coisa assim? Champion, é isso. Raider Capixaba Champion, né? O HCC Capixaba, não tem mais o Capixaba. Entendeu? Tem um outro nome aqui, ele é do mundo agora, do mundo. Então, nessa questão,
A gente pretende fazer essa primeira edição agora em maio e, se der certo, uma outra edição lá para o final do ano, entendeu? Se der certo. Mas a ideia era fazer pelo menos 3 edições por ano. E daí por diante, jogando HCC em outros estados, em outros países, para poder virar realmente algo universal, assim como como o UFC, né? Ele falou muito, tipo, a referência que ele tem de evento é o próprio UFC, né? O rei dele espelha o UFC para fazer o quadro do HCC igual ou parecido, de uma forma que seja bem notado pelas pessoas. O público está muito com esse negócio de UFC. Como é que funciona? Sim. Você fala assim, você gosta de MMA? Não, eu gosto do UFC. Não, mas você já viu luta de MMA? Não, eu já vi luta de UFC. A marca, né, exatamente. Então, o UFC é uma empresa que contrata atletas, né, que lutam o MMA, que é uma regra de competição de artes marciais mistas. Mas as pessoas não associam, nem todas, né? Claro, não associam o nome HCC ao MMA, associa a luta de MMA ao HCC. Então, com isso, o UFC é a mesma coisa. O UFC em si é a luta de MMA. Então, o que? Você vai lutar aqui no Espírito Santo o quê? Vou lutar MMA. Em qual evento? No HCC. No HCC é um evento de MMA? Sim, é um evento de MMA. Mas não tem lá jiu-jitsu? Não, isso aí é só para abrir o evento. Nessa edição agora a gente não vai ter. Eu tinha perguntado para ele também, né, se tinha demonstração de alguns outros estilos. Ele falou, não, essa edição nessa edição vai ser não. Nessa edição nós teremos 10 lutas apenas de MMA dentro do HCC, entendeu? Para poder voltar ao foco do MMA. Futuras edições podemos sim colocar lutas para abrir o evento e tal. Eu até tenho uma abertura que eu queria fazer no HCC. Eu nem comentei com o Heider. É bom quando ele vê nossa reportagem aqui, ele vai ficar sabendo. Eu queria colocar... já fala para ele. O Heider, meu amigo pessoal. Na próxima edição do HCC, nós vamos colocar um dragão chinês para brilhantar o evento, entendeu? O leão e o dragão chinês, eles são símbolos na China de muita riqueza. A gente vai colocar lá um show à parte de ele entrando dentro do octógono, interagindo como público. Vai ser um espetáculo maravilhoso. Não, cara, eu já vi isso de perto. Bicho, é surreal, velho. Cara, é bonito de ver. É bonito, é surreal mesmo. Então, o HCC em si, nas próximas edições, ele vai trabalhar novamente. A gente pretende voltar com o jiu-jitsu, o Senkimone, que agora é chamado Logi, antigamente era o Submission, entendeu? Lutas de Muay Thai, lutas de Kung Fu, lutas de boxe, para poder abrilhantar o público todo que gosta de estilos diferentes. E o foco são as lutas de MMA que vão acontecer seguidamente até a luta principal. Legal. E hoje, assim, você tem vários atletas, né, lá na academia. Você incentiva eles mais a ir para o MMA ou eles também competem em modalidades individuais, tipo do Muay Thai ou do boxe? Então, o meu carro-chefe é o strike, né? Eu vim do Kung Fu, da arte marcial chinesa, e me formei em vários estilos focados a melhorar o meu Kung Fu. Porém, na época que a gente competia, a gente ganhava só medalhas. Eu até trouxe umas medalhas aqui, algumas medalhas aqui, para poder mostrar algumas medalhas de competição, né? Cada um tem uma do Kung Fu, tem uma do Jiu-Jitsu, tem uma do Muay Thai, tem várias medalhas que eu fico até perdido aqui. Vamos olhar aqui. Essa é de Jiu-Jitsu e Kung Fu. Essa é do Kung Fu. Terceiro campeonato interestadual aberto de Kung Fu, 2006, cara. Então, 2006. Então, tem várias medalhas aqui que eu trouxe, tipo assim, 0,5% das medalhas. Eu tenho, rapaz, mais de 800 medalhas. Entendeu? Muita coisa. Né? Eu tenho mais de 900 títulos marciais, entendeu? 22 cinturões, alguns viraram até pó. Eu trouxe uns 3 aqui em evidência, de MMA, do kickbox. Esse aqui foi o que eu mais, sei lá, mais me impressionou. Galera, vocês não fazem ideia. Ele é pesado, né? Ele é de couro. Ele é de couro, né? Couro tradicional, é vaqueta, é o couro mesmo maciço e pesadão. Esse é do kickbox, que eu fui campeão brasileiro profissional de kickbox, né? Legal. Eu tenho um rapaz chamado Foca,
Conseguimos trazer a luta até aqui para o Espírito Santo. Eu lutei na Arena de Camburi, nocauteei ele no primeiro round, tá? Foi 100%. E é os cinturões que eram feitos na época, os cinturões que dura. Eles têm anos e tá comigo até hoje, né? O bicho é bruto, então, velho. de lá para cá, eles criaram vários outros cinturões. É até uma arma branca, né? Jogar na cabeça de alguém e mata. Aí, voltando... Então, nesse quadro, o que nós fazemos? Nossa arte marcial de origem, da minha bandeira, é o Kung Fu, né? Porém, eu treinei e competi em vários estilos e melhorou o meu Kung Fu. E quando eu migrei para o MMA, eu continuei treinando vários estilos e competindo nesses estilos, como eu te falei. Sim. Eu competi no jiu-jitsu, competi no taekwondo, competi no karatê, competi no boxe. Eu fui competindo nisso, eu fiquei melhor. Melhorou o meu MMA, que na época chamava Vale Tudo. Eu pego meus alunos hoje e faço a mesma coisa. Eu coloco eles nas modalidades diferentes nas quais eles treinam para eles competir. E com isso eles pegar experiência de competição, quadro de luta, para quando eles forem lutar o MMA, eles estarem adaptados a qualquer postura, tanto no chão como em pé, entendeu? Trocar boxe, chutar no Muay Thai, chutar no kickbox, botar para baixo, usar o jiu-jitsu, entendeu? Os chutes do taekwondo, os clinches e as quedas do sandá, do boxe chinês, do kung fu, entendeu? Que é do Wushu. Então eu treino eles tudo em cima disso aí. Como você viu lá na matéria lá, que vocês fizeram lá, eu pego os atletas que são bons em uma modalidade e agrego com outra modalidade para que eles desenvolvam. E no decorrer do ano, a gente vai inserindo eles no esporte de competição do estado. Todo evento que tem uma competição na qual eu seja afiliado às federações e esteja legalizado para o mesmo, eu coloco os meus atletas para se inscreverem e participarem. Com isso, eles pegam experiência de luta, vivência de luta e se preparam para um quadro maior. O nosso foco é o MMA. A Sanshou Freestyle Team, ela trabalha em cima de várias formas marciais, porque o nosso quadro, Sanshou Freestyle Team, é MMA. É o que você tinha falado lá no início, exatamente, né? Seria o vale tudo, né, do Kung Fu. Isso, do Kung Fu. Então, o nosso trabalho ali é abranger artes marciais separadas, freestyle. A gente treina o kickbox, o Muay Thai, o boxe, o submission, o wrestling, o jiu-jitsu e a base do Kung Fu, que é a regra do Sanshou. Então, com isso, os atletas são focados para poder competir no MMA em cima dessa base de treino, mas para eles terem uma vivência melhor, eles precisam estar usando isso em prática, onde eu escrevo eles nos eventos. A gente luta nos eventos de Muay Thai, os eventos de Jiu-Jitsu, eventos de... Agora chama No-Gi. Sim, sim. Antigamente era o Submission. De No-Gi, eles lutam nos eventos de boxe. Vamos ter agora, no final do mês, agora dia 29 e dia 30, o evento de kickbox capixaba de esporte de contato. Os atletas vão estar participando, né? Vamos ter um evento de boxe do Ronaldo agora, um amigo também pessoal. Agora dia 23, em Vila Velha. Alguns dos meus atletas também vão estar estudando lá. Estou padrinhando um atleta também para lutar lá. Então, a gente está praticando tudinho para estar 100% focado no MMA. Você tem os seus futuros campeões, né? Ou já atuais campeões, né? Quantos atletas hoje você tem administrando hoje? Então, atletas competidores, né? Para competição, nós estamos com 5 atletas focados para competição. Mas a gente treina vastos atletas na academia. E alguns apadrinhados, que são mais 3 atletas apadrinhados, que são de outras equipes, mas me procura como treinador para estar participando de evento. Aí eu faço um básico do treino para eles, para fortalecer a técnica que eles têm, e faço uma avaliação em cima do estilo que eles praticam para poder inserir eles também no quadro profissional. Né? Então a gente está nessa base. A época hoje, ela forçou, nós temos menos atletas e mais qualidade, embora eu preferia mais atletas. Antigamente, a gente tinha um quadro de 320, 350 atletas na academia. Treinando. Depois do Covid, pandemia, esse negócio todo aí, deu uma caída, acabou diminuindo, entendeu? Quer dar uma pausa? Pausa aí. Dá uma pausa aí, Julião. Alguma coisa agarrou na minha garganta aqui? Aqui não tem nem água com gás. Não tem problema não. A água é melhor. Eu acho que foi isso aqui. Isso mesmo, o ar-condicionado. A gente já tá com 20 minutos. Não, só puxar aqui, ó. Tá de bom, daqui a pouco melhora. Porque já são quase 3 horas. Você falou que precisa. Não, até 3 horas tá boa. É o ar-condicionado mesmo, quebrou minha garganta, tá de boa? Pode ir por mais. Tá tranquilo. Vai até 3,5, 3,20. Ô, Julião, faz um ponto de corte aí.
Aí. Faz um garejo. Eu já fiz aqui. É o frio que me arrebenta. Tô achando que é um negócio. Chega lacrimejou. O nariz começa a escorrer, é o ar mesmo. É. Aí, o ar-condicionado tá me matando. É a idade vai chegando. Eu já tô acostumado, então. É. Não, antes do verão, a gente colocou lá em casa. Porque a gente sabia que esse verão ia vir Pegando. Você quer tirar os tossidos, a gente volta Não, quer ver? Pega só nessa última parte que eu tossi e começa dali mesmo, não tem problema não. Tossir é normal. A parte que eu tava falando da pandemia, do Covid aí, você corta essa parte aí que eu vou falar. Você começa nessa parte aí, que eu vou falar dos 300 alunos que a gente tinha, Tá. entendeu? Show. Bom, você falou que você tava com em torno de 300 alunos, né? A gente tinha, há 5 anos atrás, né, digamos assim, Uhum. a gente tinha mais de 300 alunos da academia treinando, você entende? Caraca, bicho. Isso lá naquele espaço... Não, a gente tinha um centro de treinamento lá em Cariacica, em Campo Grande. Lá era a matriz, a São João Freestyle Team era lá, Entendi. atrás da Caixa Econômica, centro de Campo Grande. Então a gente funcionava de 6 da manhã até meia-noite, todos os dias. E no sábado ia até 8 horas da noite, no domingo ia até 1 hora da tarde. Abria a academia 8 horas e até 1 hora da tarde. Então, e a gente fazia apresentação e treino na pracinha de Campo Grande ainda, entendeu? A gente não parava. Então, na época, foi um dos primeiros centros de treinamento montados aqui em Vitória, há 8 anos atrás, que estava divulgando o trabalho de artes marciais mistas, então a academia lotou, estava bombando lá. Então a gente tinha mais de 300 atletas. E lá a gente ia para as competições, levava de 40 a 45 atletas para competir no amador, entendeu? E tinham mais de 30 atletas treinando para lutas profissionais. E tinha meus atletas que estavam lutando nos eventos profissionais. O HCC mesmo lutou, acho que 6 atletas meus, um atrás do outro, entendeu? Masculino, feminino, tinha vários atletas. Depois veio pandemia, né, cara? O governo do estado ficou meio fraco uma época, o Brasil estava financeiramente tendo algumas crises, começou a diminuir um pouco de aluno. De repente veio o Covid, e, quase 8 meses com história de Covid. E aí quebrou as pernas de todo mundo. No ano seguinte veio a leva do Covid X, Y e Z. Aí, bicho, foi atrapalhando tudinho. A gente não podia abrir academia com menos de 10 pessoas, com mais de 10 pessoas. Então, foi ficando ruim. Fechamos a academia lá, migramos novamente para academias de bairro, pegamos academias que eram de musculação. Hoje eu consegui botar um centro de treinamento dentro da academia UDC, que é a Universidade do Corpo, ali em Itapuã, Vila Velha. Botei o centro de treinamento lá e voltamos com um quadro de alunos de competição, porque a pandemia e o Covid quebrou todo mundo. Claro. Nem eventos estava podendo ter, pra você ter ideia. Alguns eventos não poderiam acontecer. O HCC também ficou parado um tempo também por causa da pandemia e outros itens, outras coisas. Então, outros motivos. Então, devido a isso, o quadro de atleta de competição diminuiu muito. Eu peguei e comecei a trabalhar com qualidade. Eu separei os alunos, basicamente, que são os alunos comerciais, que são os alunos que vão à academia para treinar, para poder fazer um trabalho de perda de peso, depressão, ansiedade, né? Tirar o estresse do dia a dia, ter uma saúde mais correta, mais saudável. A gente chama de alunos comerciais. Comerciais por quê? Porque a academia trabalha em cima de um quadro financeiro, ela depende da mensalidade desses alunos para poder se manter. Claro. Entendeu? Embora sejam alunos que, se eu pudesse, treinavam todos de graça comigo. São pessoas que você acaba virando amigo e quer ajudar, entendeu? Quer incentivar a praticar o esporte, futuramente levar seu nome à frente e ser também um futuro campeão. Porém, tem equipe de treino de competição. São aqueles que se dedicam mais às competições. Essa é uma turma que você separa, às vezes, de cada 10, 1 ou 2. Porque o treino é muito forte. É muito aeróbico, é muito físico, é muito combate, muito puxado, é muito desgastante. Né? Aí o cara tem que trabalhar, ele tem... É igual era antigamente. Eu trabalhava, estudava e tinha que competir, viajar, não tinha patrocínio e virei um campeão, você entende? Então hoje a gente pega as pessoas da mesma qualidade para se tornar também um campeão. O cara não consegue viver da luta. Ele tem que primeiro ser alguém para depois ele ganhar alguma coisa com a luta. Claro. Alguém na luta. Então eles vêm para a academia com um treino mais forte.
Como é que ele vai trabalhar depois, vai estudar, vai fazer as coisas saudáveis com a família se ele está muito cansado do treino? Então, nem todo mundo quer ser um atleta de competição. Exato. Todo mundo pode fazer luta, mas nem todo mundo precisa ser um... Exatamente. Claro. Então, nós temos um quadro lá onde a academia é para todos. O aluno comercial, ele treina na academia visando uma melhoria em cima daquilo que ele precisa. Nós estamos lá para servi-lo, Claro. né? E o aluno que busca ser um campeão de MMA, que é o nosso foco lá, ou de qualquer modalidade marcial que a gente ensina, busca a gente para se tornar um atleta, um campeão de verdade. E eu, com todo o gabarito, com a minha experiência que eu tenho, Claro. eu estou lá focado para separar, para ensinar esse atleta. Tá certo. Além do HCC, né, você tem... Os meninos têm algumas competições já marcadas, né? Você falou do eu acabei dia de falar 29 agora, nós temos mais pra frente, ano que vem tem algum objetivo grande aí da molecada? Então, o foco nosso hoje, né, dos meus atletas de competição, é o MMA. Uhum. Então, a gente pretende, se tudo correr bem, lutarmos o HCC novamente, entendeu? Legal. Então, nós temos todo um quadro aí para, com o crescimento do HCC a nível internacional, os meus atletas migrarem também para as lutas internacionais, né? Pô, da hora. Serem atletas mesmo do HCC, né? Isso. Voltando lá no nosso início, que eu falei que ia contar para você, o Jungle Fight. Uhum. Eu estava lutando no evento brasileiro de kickbox aqui no Espírito Santo, numa sexta-feira. O evento ia acontecer. No sábado, o Jungle Fight chegou, caiu de paraquedas no estádio. O Valide Ismael trouxe o Jungle Fight para o Espírito Santo num sábado. E eu lutaria o Campeonato Brasileiro de Kickbox na sexta. Meu Deus. E ele me ligou para mim, falando meio rápido, expressivo. Veja, lutar o evento aí, cara, na sua cidade. Eu falei, cara, tô dentro. Eu não quero saber quem é o adversário, qual o peso, qual a bolsa. Eu tô no evento, quero lutar. Aí ele, então tá bom então eu vou arrumar... Foi lá, arrumou um aluno do John Lineker, na época, que era um monte de pé, tava lutando lá o UFC. Trouxe o aluno do John Lineker pra lutar comigo. Eu falei, caramba, o cara é bom, entendeu? Muito bom. Vou nocautear esse cara no primeiro round, vou ficar bonito na história. Só que eu tinha que lutar na sexta-feira, o campeonato de kickbox. Eu tinha que lutar, pesar pro Jungle Fight e lutar no sábado pro Jungle Fight. Falei, irmão, vou me superar nesse evento aí. Vou lutar em dieta, sem beber água, sem comer nada, em jejum. De kickbox, vou ganhar, vou sair de carro para pesagem, vou pesar, vou dormir de noite, acordar de manhã no sábado, me alimentar e lutar e ganhar de novo. Foi exatamente o que aconteceu. Caralho. Eu nocauteei o Chicão, que era o Francisco, de Minas Gerais, com um giratório com calcanhar na cara. No Brasileiro de Kickbox, fui campeão brasileiro de Kickbox mais uma vez, que eu já fui campeão brasileiro de Kickbox mais de 30 vezes. Que isso, velho. Tem tanto título que eu até me perco. Sul-americano, pan-americano, de Kickbox, vários títulos. Nocauteei o Chicão na sexta-feira, saí do ginásio para pesagem, o trânsito tá agarrado, cheguei na pesagem atrasado, 40 minutos, o Valide me xingou todinho. Nossa. Subi na balança em jejum, sem água no corpo, que eu tinha lutado sem nada. Entendeu? Já tava no seco, limite. Né? Pesei, bati o peso, desci da balança, comecei a comer para reidratar e ele me xingando. Pô, você é irresponsável. Eu falei, não, eu tô aqui, eu vim pesar, é porque o trânsito estava ruim, tal, porque o atleta ele tem que ser responsável, ele tem que se virar, ele tem que manter o quadro ali. E eu fiz o possível para não atrasar, mas o trânsito pregou a gente, eu fiquei desesperado. Mas eu falei com ele, mas sábado eu vou te compensar, sábado você vai ver a luta que eu vou fazer. Rapaz, dito feito. Sábado eu lutei, com o mesmo chute na cabeça do rapaz giratório, ainda botei para baixo, baguncei o oponente. No final do primeiro round, ele não pôde voltar mais devido aos golpes que eu acertei nele, que foi um espetáculo. Campeão de Jungle Fight. Então, resumindo, campeão brasileiro de kickbox na sexta, campeão de Jungle Fight no sábado. Lutei 2 eventos de força, o evento forte. A CBKB é uma federação forte do kickbox, entendeu? O evento brasileiro ele é muito bom. Aqui pro nosso estado foi muito bom. E o Jungle Fight, que é um evento... né? Sem comentários, palavras, né? claro. Então, ganhei o Jungle Fight, 2 eventos. Hoje, os meus atletas, eu quero que eles façam algo parecido, eu quero que eles me pressionem, que eles me deixem felizes, entendeu? Então, eles vão lutar vários eventos aqui no estado, né? Focado para lutar os eventos internacionais. A ideia nossa de lutar os eventos agora aqui no Espírito Santo é melhorar mais ainda para lutar os outros eventos fora. Assim, eles podem participar dos eventos de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, aquela cidade
em Brasília, que está acontecendo os eventos agora, entendeu? E futuramente ir para fora do estado, fora do país, fazer os eventos lá. A gente tem a previsão para o ano que vem acompanhar um HCC nessas edições e lutar os outros eventos, como o Jungle Fight, o evento de K1, que é da CBKB, também que é o WGP. A gente está com vontade de colocar algum atleta nesse evento, a gente está tentando fazer isso aí. Tem aquele evento também, o Karate Combat, né? Isso, tem o Karate Combat também, que é esse. É surreal, velho. A gente tem um atleta até na academia, que é o Denis Duarte. Ele vai lutar um evento de Muay Thai agora de uma outra equipe. Logo depois ele luta o evento de kickbox, que é do esporte de contato, entendeu? E focado para lutar o HCC. Ele é um atleta que fez karatê na cidade onde ele morava, que hoje ele treina comigo o MMA, mas ele treina também em outra escola o Muay Thai e o Jiu-Jitsu. Então ele é um atleta que eu pretendo também futuramente trabalhar para estar inserindo ele no karatê de combate, no karatê combat. Legal. E algum evento que eu possa primeiro fazer uma transição dele para o evento São Paulo-Rio, para depois pegar esse evento profissional aí. Eu estou com visão. Então, falando isso porque os atletas que treinam comigo, eu tenho uma visão futura para eles. Claro. Entendeu? Depende planejamento, né, Isso, cara? planejamento. Depende de como eles fizerem esse quadro deles de atleta na academia, como eles agir como pessoa, como disciplina, com seriedade, eles têm um mundo muito grande à frente para poder galgar. Não, mas não depende só de mim, depende deles também. Claro, eu falo depende isso muito porque da entrega deles, né? É isso, eu falo isso porque o MMA ele não é um esporte de competição para qualquer um. Ele é para quem tem seriedade, porque é muito expressiva a luta de MMA. Ela envolve muita, digamos assim, características de arte marcial que são contundentes. Sim. Para não usar uma palavra agressiva. Sim. As pessoas acham que MMA é guerra de rua, briga de rua, é violento. Não é violento. Não. O violento é o trânsito nosso aí que está matando pra caramba, é o tráfico, é a expressão do país em cima de falta de dinheiro para isso, falta de dinheiro para aquilo. Isso é violento. O MMA é um esporte como outro qualquer, só que é um esporte de contato. Então, para você estar focado no esporte de contato, você tem que ter comprometimento. Claro. Porque senão você pode se lesionar e atrapalhar você também no trabalho, na vida pessoal e etc. Sim, e tal. sim. Então, ter um comprometimento dos meus atletas para esse quadro de MMA, com certeza eu vou levar eles muito longe. E se Deus quiser, a gente vai colocar o Espírito Santo, assim como eu fiz no país aí, nos outros países aí e no mundo todo aí, como um estado 100% focado em arte marcial. Não, vai rolar sim, vai rolar sim. Bom, vamos chegando aqui no final. Cara, o que você achou aí do bate-papo? Manda um recado aí pra galera de casa, convidando, né, pra ir assistir as lutas, né, que vem pro HCC, né, pra esses eventos que você tá levando pros meninos. Show. Maravilha. Bem, o bate-papo foi 100%, né, cara? Mais uma vez, é a segunda vez que eu tenho contato com vocês nesse quadro, né? Como amigo pessoal também, são uns camaradas que eu sempre admiro. E eu espero que daí pra frente a gente tenha mais contatos, mais vezes para poder falar sobre um pouquinho, porque por mais que você fala, mesmo abertamente, tem muitas coisas que ficam presas. Porque o diálogo, assim, quando você vai fazer um diálogo falando sobre sua vida, sobre o seu histórico marcial, sobre o que você vai fazer, os seus planejamentos, ele é algo que demora 100 anos para você falar e você nunca chega no final. E sempre fica alguma coisa atrás a desejar, que você deixa passar desapercebido na hora. O contato aqui foi muito bom, a recepção de vocês é ótima. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, falando 2% da minha vida com vocês, mostrando um pouquinho das coisas que eu faço. Aqui pode ter certeza, você já está em casa. Show. E você tendo, sei lá, atleta para apresentar, para, sei lá, chamar a atenção de patrocínios também, né? Não, a gente vai sim. Esse aqui é um espaço aberto para o mundo da luta capixaba, né? Maravilha. Então, você está mais que convidado para voltar aqui, né? Lógico que a gente tendo condições de estar com vocês nos eventos, né? A gente vai lá, faz matéria e dá esse acompanhamento. Show. Eu vou passar depois o cronograma para você, para você acompanhar a gente lá. Claro. E deixando um recado para o público aí, 17 de maio, o HCC, no Tancredão, vai bombar, entendeu? Vai bombar. Vão lá para ver o evento, um espetáculo maravilhoso, entendeu? Pode levar as crianças, pode levar o cachorro, o papagaio e o periquito também, levar todo mundo, porque vai ser um evento maravilhoso. Vai ser uma área bem trabalhada, estruturada, com segurança, com equipe bem padronizada. As lutas vão acontecer apenas dentro do octógono. Serão excelentes lutadores, estão sendo escolhidos a dedo os primeiros lutadores para essa edição.
Futuras edições traremos mais atletas de fora, mas essa já está vindo já 3 lutas internacionais, terão lutadores da Argentina, terão lutadores que vão vir do Irã, né, um iraniano e tal. Então, eu pretendo estar lá desde quando o portão do ginásio abrir e ser o último a sair, para dar o melhor para vocês de atendimento e o evento ser 100%. Não perca, hein? HCC, dia 17 de maio, Tanquedão, lá a luta vai começar. E é isso, galera. A gente fica por aqui. Mais uma vez, Gilmar, muito obrigado pelo seu bate-papo. E a gente se vê numa próxima. Valeu, falou. Valeu.